O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo do nosso programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. E hoje, meus irmãos, nós temos aqui o prazer de receber mais uma vez um irmão nosso de Além Paraíba, que esteve há pouco tempo aqui conosco, Levindo Dias. Ele é da Aliança Municipal Espírita e da Casa Espírita Cristã de Além Paraíba. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e se colocar à disposição de vir aqui bater um papo conosco, Levindo. Prezado Sandro, operadores de TV, caros amigos, telespectadores, internautas, trazemos as nossas saudações de paz, e também um abraço fraterno dos irmãos, confrades da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba e da Casa Espírita Cristã. E é sempre um prazer muito grande estar aqui presente, embora trazendo uma contribuição mínima para este programa. Mas importantíssima, pode ter certeza. Bom, nosso tema de hoje, vamos falar de Deus. Fome de Deus, né? A fome de Deus. Quer coisa melhor, né, Levindo? Exatamente. É uma análise interessante, né? Sim, bastante. Bom, na oração que Jesus nos ensinou, o inesquecível Sermão da Montanha, vemos o louvor a Deus, né? A submissão à sua vontade e o pedido do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em que sentido, Levindo, nós devemos entender esse pão? Então, amigos e Sandro, esse pão é o pão espiritual, porque o pão material para a sustentação do nosso corpo já faz parte das nossas obrigações e está em curso aí na Lei do Trabalho, desde o livro da Gênesis, capítulo 3º, versículo 19, que ali está consignado o seguinte: comerás o pão com o suor do teu rosto, até que te retornes à terra, pois da terra saístes e à terra retornarás. Do pó viestes, ao pó voltarás. É também um pouco diferente quando em Mateus capítulo 4, versículo também 4, Jesus nos diz: nem só de pão vive o homem. Aí uma outra conotação, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse pão tem que ser entendido rigorosamente no aspecto espiritual. E temos certeza, Sandro, de que todos nós ainda temos muita fome deste pão. Com certeza, com certeza. E Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. Nosso planeta estaria saciado desse pão? De maneira alguma. Então a gente vê as circunstâncias em que Jesus pronunciou essas palavras, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Mas vamos ver as circunstâncias em que ocorrem. Então, quem descreve é João, no seu capítulo 6. Um pouco antes, havia acontecido o famoso chamado milagre da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos. Isso ocorreu do lado de Betsaida. Você olhando pelo mapa,
do Mar da Galileia, né, está à esquerda do fluxo do Rio Jordão. E conta o evangelista que logo em seguida, depois de atender às necessidades da fome material, daqueles 5.000 homens, ou quase 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, então Jesus se retirou para o monte e os seus apóstolos tomaram de um barquinho que chegara de Tiberíades e atravessaram para o outro lado, para o lado de Cafarnaum. Aí tem um outro acontecimento interessante, porque enquanto os discípulos remavam, né, já tinham afastado bastante, eis que Jesus então começa a caminhar sobre as águas e chega até ali onde que eles estão, e eles ficam todos muito assustados diante daquela visão, e Jesus acalma, calma, pode ter calma que sou eu que estou chegando, né? Não precisa de ficar com medo. Mas aquelas pessoas que haviam recebido o benefício do pão material, eles ficaram muito ansiosos procurando Jesus. Mas quando foi no outro dia, né, chegaram outros barcos também de Tiberíades, e eles então, decididos a procurar Jesus, tomaram os barcos e também atravessaram para Cafarnaum. E a gente vai perceber, até nas próprias palavras de Jesus, que qual era o entendimento daquelas pessoas naquele momento? Que elas teriam encontrado um mágico, um homem misterioso, um sujeito que vinha não se sabe de onde, mas que era capaz de fornecer o pão material para eles, e com isso eles chegariam à aposentadoria. Porque todos nós ainda carregamos aquele arquétipo de que trabalho é sinônimo de castigo, né? E enquanto que trabalho, na realidade, é realização, trabalho é libertação. A natureza trabalha, tudo trabalha, Deus trabalha. E Jesus disse, eu também trabalho todos os dias. Mas na nossa pequenez ainda, a gente entende muitas vezes que o trabalho é sinônimo de castigo. Então eles procuraram Jesus, e é interessante que nós anotamos aqui, porque eles interrogam, onde o senhor estava? Quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus percebe claramente qual era a intenção que eles tinham. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. E Jesus, então, continua, porque existia também aquela superstição, ou nós mesmos, assim, no nosso pensamento ainda imaturo, a gente tinha para nós que foi o próprio Deus que pessoalmente entregou para Moisés a tábua das leis, né? Que também o surgimento do maná do deserto, que eram aquelas sementes que misturadas à água, passavam pelo processo da levedura, convertendo-se em pão. Então, pensávamos que tudo isso tinha saído diretamente das mãos de Deus. Mas Jesus, então, nesse momento, ele faz uma revelação. Na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Porque aquelas sementes poderiam ter sido teletransportadas, poderiam ser materializadas a partir de princípios da própria natureza. Sim, os espíritos têm recursos à vontade para fazer isso, né? Mas Jesus diz, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E isso é de uma lógica irretocável, né? Porque, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas.
Então, se a gente pudesse imaginar um só instante que Deus deixasse de pensar, o universo seria o nada, né? Deixaria então, de existir. Não existiria mais nada, seria o vácuo absoluto, o que na realidade não existe, né? Ele lembra da questão 36 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec pergunta se o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo. Não. Aquilo que pensais seja o vácuo está preenchido de matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos. Mas Jesus continua. Continua a narrativa. Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então nós ficamos aqui pensando. Porque a pergunta, será que nós estamos já saciados deste pão que é Jesus, que é o seu evangelho, que liberta a nós de nós mesmos, através do conhecimento, através do aprimoramento moral. Será que nós temos saciado? E esses ensinamentos, Sandro, eles estão presentes desde a mais remota antiguidade. Os missionários do Cristo vieram à Terra trazendo ensinamentos libertadores. E uma das primeiras manifestações filosófico-religiosas são os ensinamentos védicos, trazidos pelos prepostos do Senhor. E em um dos seus versos, naquela beleza lírica dos poemas, ele vai nos dizer nesse verso, viveis às portas de celeiros que contêm tesouros incalculáveis. Entretanto, morrereis de fome à porta, porque você está impedido de penetrar, em virtude de quê? Dos nossos interesses imediatos. A gente vê que a própria igreja nascente, a casa do caminho, houve um momento em que o Paulo foi chamado ali de Antioquia, justamente pela preocupação do Pedro. Porque a casa do caminho, a gente lembra quando lê o livro Paulo e Estevão, né? Ela havia momentaneamente parado com as pregações, mas Estevão chega e dá, vamos dizer assim, uma nova vida. Ele vem sustentar essa difusão do Evangelho do Cristo, que é o primordial. Mas depois dele, as coisas foram esmorecendo, e a preocupação ficou em quê? Ficou em distribuir a alimentação e em curar as feridas. E então Pedro estava muito preocupado com essa situação, chamou Paulo, e então para restaurar, porque a mansão do caminho, a casa do caminho, ela caminhava na direção das superstições, dos dogmas farisaicos, assim, uma tentativa até do Tiago, filho de Alfeu, de reconduzir aquela organização cristã aos mesmos moldes antigos. E não era essa a proposta. A proposta primordial é a do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que existe fome, que existe miséria. Sem dúvida, isso aí não tem dúvida na Terra. Estamos vendo hoje aqui muito próximos de nós a Venezuela, em estado de penúria material, penúria moral. Mas por que é que existe a fome material ainda no nosso planeta Terra, tão rico de possibilidades? Por que é que existe essa fome? Ela só existe porque existe a fome moral. Existe a fome de Deus. Allan Kardec, tanto na questão 705 quanto na 707, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no capítulo 25, ele vai nos dizer, e vamos citar assim uma síntese que está no capítulo 13 do Evangelho,
que a fome só existe, a miséria moral, essa miséria material só existe em virtude do egoísmo da criatura humana. E então nós estamos muito mais sintonizados, conforme antigamente, né, estávamos, no pão material. Nós estamos querendo que Jesus surja ou ressurja, trazendo para nós esse pão material, para que nós possamos ficar tranquilos, aposentados, né? É o sonho de muita gente. E a gente vai perceber, a Joana de Ângeles escreve um livro, uma mensagem muito interessante no livro O Despertar do Espírito. Vou ler aqui só um trechinho. O homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Por quê? É justamente porque nós estamos sempre movidos, mobilizados no sentido da ganância, do egoísmo, ao invés de buscarmos esse pão divino. André Luiz, no capítulo 18 do Nosso Lar, ele narra o diálogo que ele tem com a dona Laura, mãe do Lísias. E a dona Laura vai explicando para ele: o amor, meu filho, é o pão divino da alma, o Pablo dos corações. E este pão que nós temos uma grande necessidade. E em virtude dos nossos equívocos, o que é que nós vamos assistindo? Violência, drogadição, alcoolismo, prostituição, agressividade, suicídios. O Dr. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1912, ele era materialista ateu, embora tivesse um coração bondoso. E ele tornou-se teísta após um acontecimento que uma de suas pacientes, Marie Bali, que sofria de um processo de peritonite tuberculosa, pediu a ele que a acompanhasse até o Santuário de Lourdes. E ele foi até por uma questão de boa vontade e realmente de caridade, porque ele não acreditava em nada. Mas eu vou, ela precisa de assistência, eu não posso deixar a minha paciente desiludida. E quando eles chegaram em Lourdes, aí acontece o que se chama o milagre, né? A enferma é mergulhada naquela piscina e ela, de repente, ela tem uma melhora súbita e vai progredindo e continua a sua existência e ficando livre da enfermidade. Então, ele tornou-se teísta, dando, inclusive, uma contribuição muito grande na difusão do Evangelho do Cristo. E ele disse que nós temos necessidade de Deus como temos necessidade da água e do oxigênio. Porque sem água e oxigênio, o nosso corpo físico perece. E sem esse pão espiritual de Deus, nós também, vamos dizer assim, morremos do ponto de vista espiritual, porque a vida passa a não ter sentido, a não ter valor, a não ter objetivo. Porque nós somos partículas de Deus. Né? Partículas de Deus. E o que seremos nós afastados de Deus? Absolutamente nada. É o nada. Sem sentido. E então a gente conclui, né, esta questão justamente focalizando muito bem que a grande necessidade do homem atual, conforme a Joana de Ângeles constata, é exatamente esse pão de Deus, que falta aos corações.
Imagine se nós vivêssemos em um planeta em que vamos dispensar todas as recomendações do Cristo. Vamos utilizar uma só: o respeito humano. Nós já moraríamos num paraíso. Nem vou dizer amar uns aos outros, né? Mas vamos dizer o respeito. O respeito. Se nós tivéssemos respeito, a realidade planetária já seria outra completamente diferente. O senhor tocou nesse nosso primeiro bloco em temas bastante importantes. Eu costumo também sempre dizer, né, eu escuto muitas pessoas, né, dizendo que a gente vive uma crise, e eu costumo sempre bater na mesma tecla que o senhor colocou o mesmo pensamento. A nossa crise é moral. Moral. Né? Moral. Dinheiro existe, existem recursos, né? A gente vê, né, por tudo o que aconteceu e tudo o que acontece, não só no Brasil, como no mundo, né, que existem recursos inúmeros, né, mas a ganância, o egoísmo, esse distanciamento de Deus que a gente vê, o imediatismo, as pessoas em busca de riqueza instantânea, né, a qualquer custo, a qualquer custo, né, e querem ficar rico do dia para a noite, né? Exatamente. Quer dizer, lá no livro no livro dos Espíritos, Kardec se preocupou também em perguntar à espiritualidade a respeito sobre a aquisição, sobre a probabilidade, né, se a pessoa podia trabalhar, adquirir riqueza, e a espiritualidade sempre responde que sim. Sim, porque não é pecado. Não é pecado você querer uma melhora. Perfeito. O pecado está na forma que você busca essa melhora. Se você prejudica o próximo, quando você adquire essa riqueza, que uso você faz da riqueza? É exclusivamente para o seu bem? Né? Pois é. E aí já é egoísmo. Já é egoísmo. Né? Aí você vê que nesses desdobramentos, né, do egoísmo, quanta miséria, né? Kardec nos diz que o egoísmo é o câncer da sociedade, da criatura humana, né? É isso aí. Nós estamos chegando perto do final do primeiro bloco. Já estamos nele. Então, vamos fazer o intervalo, né? A gente já volta já. Continuamos aqui com o Levindo, falando sobre esse tema interessantíssimo, que é a fome de Deus. Mais um minuto. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre fome de Deus com o nosso amigo Levindo Dias, de Além Paraíba. Levindo, meu amigo, violência, qual a origem? Que nós falamos, né? Inclusive, nós queríamos aqui apresentar um pequeno cartaz, está numa folha de A4, para que a gente memorizasse bem. Porque a minha teoria, Sandro, é a seguinte, é que na família está a origem de tudo. Todos os transtornos se encontram na família. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro SOS Família, capítulo 19, ele vai falar das personalidades duplas, das personalidades parasitárias, e, inclusive, essas personalidades surgem de acordo
com o seu estudo, elas surgem a partir da violência que a criança sofre. O Dr. David Spiegel, da Universidade de Stanford, ele analisa um caso muito interessante, que é o caso do Robert. O Robert era um homem de sucesso nos negócios. Ele foi, inclusive, consultor da Casa Branca ao tempo do governo do George Bush pai, porque ele conhecia muito bem tanto os aspectos antropológicos, sociais da Ásia, quanto também a geografia. Então, por isso ele foi consultor. Mas esse Robert, ele trazia consigo 11 personalidades. Então, essas personalidades, explica o Dr. Spiegel, que elas surgem quando a criança passa pela violência. E, no caso, ele, quando muito criança, foi violentado sexualmente. Então, há um desdobrar. É evidente que o Dr. Spiegel não entende do ponto de vista espiritual, conforme nós entendemos, porque a gente sabe que nós trazemos das nossas múltiplas vivências diversas personalidades, muitas personalidades. E ainda, não raro, carregamos conosco também os obsessores, que se manifestam em outras personalidades ainda. Então, Sandro, isso inclusive vai nos levar a refletir sobre a questão da loucura, que a própria palavra esquizofrenia significa mente partida, né? Vem do grego. Então, aí você vê essa mente partida, onde é que está a origem, né? Onde é que está a origem? Então, é essa violência. Nós vemos, por exemplo, uma garotinha, ela está sentada numa escada de concreto frio, com seu vestidinho curtinho, ali isolada. E a gente fica pensando, o que estará passando pela cabecinha dessa criança? O que passará nesse coração tão juvenil? Será que os pais estão em briga? Será que os pais estão brigando com os vizinhos? Porque tudo isso afeta a criança. Será que essa criança sofreu uma violência física? Um espancamento? Será que ela sofreu uma violência sexual? Então, Sandro, no aspecto assim da família, nós temos que estar muito conscientes com relação à educação. Certa feita, o nosso grande João Henrique Pestalozzi foi procurado por uma jovem mãe que estava muito preocupada com a educação da sua filha. E então, quando é que ela deveria começar a educação? E o Pestalozzi perguntou, qual é a idade da criança? E a mãe falou, ela tem 3 anos, então a senhora corra porque a senhora está 3 anos atrasada. Pestalozzi não conheceu o Espiritismo, embora fizesse parte da equipe gloriosa de Jesus, que veio acender os horizontes da esperança da nova era no planeta Terra. Mas ele não conheceu o Espiritismo, e a gente sabe que quando mergulhado na carne, nós nos esquecemos de muita coisa. Porque se fosse hoje, ele diria assim, pelo menos a senhora corra que está 3 anos e 9 meses atrasada. Mas eu diria, Sandro, que o processo de educação, como vamos dizer assim, para se evitar a violência, porque não tem outra maneira de você evitar a violência a não ser através da educação. O porrete, a algema, a tortura, nada disso vai eliminar a violência. Então, nós vemos como fator para eliminar o pão divino da educação. E nesse aspecto que eu chamo de educação, é a educação moral. E a educação moral e educação religiosa, no meu conceito, são sinônimos. Porque lá na escola a gente tem instrução, né? Isso aí, eu ia até tocar nesse assunto. As famílias hoje se perderam um pouco nesse sentido de educação, né? Parece que transferiram para as escolas a responsabilidade de educar, quando na verdade quem educa é a família e a escola apenas ensina, ela dá um auxílio, né? Exatamente, os casamentos a gente percebe que eles são casamentos, uniões extremamente egóicas.
E quando a gente fala de casamento, eu lembro muito do André Luiz, nos Mensageiros, quando ele narra o caso da Isaura e do Antônio. O Antônio era morador de Nosso Lar, pelos seus méritos. A Isaura morava em Campos de Paz. Mas, em virtude dos méritos de Antônio, ele obteve licença das autoridades de Nosso Lar para conduzir Isaura até o seu plano de ação. Entretanto, um dos chefes de serviços de Campos de Paz aconselhou Isaura a permanecer ali por mais 6 anos em treinamento, asseverando que para um casamento de almas é necessário apurar o enxoval dos sentimentos. Você veja, só de pensar em apurar o enxoval dos sentimentos, isso é muito importante. Porque aí nós começamos a construir um lar. Nós não vamos ter uma casa. A casa é a organização material, é a alvenaria, é a estrutura, mas não, nós vamos construir algo que está além. A casa é a morada dos corpos, o lar é a residência das almas. Né? Então, você veja bem, porque a partir daí é que nós vamos conseguir uma sociedade nova. O Kardec, na questão 383, parece até que o Kardec insiste demais numa repetição de perguntas, mas cada uma delas tem a sua sutileza, o seu objetivo. Ele vai interrogar qual é a finalidade do espírito passar pela infância. Ele já poderia nascer adulto, né? Seria mais fácil? Seria mais fácil, e os espíritos respondem, não, nós renascemos com a finalidade da educação, do aprimoramento, do avanço. E então Deus facilitou a tarefa dos pais, dando à criança uma organização frágil e assim tornando-a mais suscetível de receber esses ensinamentos. Então você veja, a cada nova vida aqui na Terra, nós os espíritas costumamos dizer, é um caderno em branco que a gente começa a escrever, e é verdade. Então, no aspecto da educação religiosa, da evangelização, nós não podemos esquecer que nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. Então, nós temos que pensar primeiro em evangelizar a nós mesmos, em apurar o enxoval dos sentimentos com relação a nós mesmos, né? E trabalhar a criança desde o ventre materno, transmitindo a ele as nossas mensagens, transmitindo a ele as lições de Jesus. Então, assim nós estaremos livres desta violência no planeta Terra. É desta forma. Essa é a melhor herança que nós podemos sem dúvida deixar para o planeta, né? Sem dúvida. Bom filho, né? Exatamente. Um bom filho, educado, filho. Evangelizado. Exatamente. Eu não consigo enxergar um outro caminho possível para se construir a paz. Não, com certeza. Eu também tenho certeza que passa pela educação familiar. Se não houvesse o momento que a gente atravessa também é muito difícil. Muito difícil. Né? A tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas distancia muitas vezes quem está perto. Exatamente. A gente está vendo muitas vezes dentro dos lares, as crianças isoladas em quartos, né? Os pais, cada um com celular. A gente vê isso, você sai para almoçar, você vai a algum lugar, às vezes 5, 6 pessoas reunidas, cada um com o celular na mão e cada um no seu mundo, no seu universo. Isso. Né? Pouco diálogo. Eu costumo dizer e brincar com meu filho que no futuro, talvez, quando uma pessoa falar, as pessoas vão olhar e falar, olha, aquele cara fala. Então. Né? Porque é mais ou menos um caminho que a gente enxerga se não houver essa mudança que o senhor está colocando tão bem. Exatamente. Né? A educação, o amor, essa base familiar fortalecida novamente. Fortalecida. Né? É o que a doutrina nos encaminha, né? Nos dá a direção. Né? Isso, inclusive com o culto do Evangelho no lar. Né? E o culto do Evangelho no lar, meus amigos, é uma coisa tão simples. Você pode tomar do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não simpatiza com o Espiritismo, não tem problema. Tome da Bíblia, tome do Alcorão, tome do seu livro sagrado. E, antes de iniciar,
faça uma prece ao seu Deus dentro daquela forma que você o concebe. Faça uma prece da profundidade do seu coração. Coloque sobre a mesa um copo d'água, porque a água, dada a sua estrutura molecular, ela é suscetível de ser impregnada por elementos que vão trazer benefícios para todos. Leia um texto, não precisa ser um texto grande, 20 minutos, meia hora é suficiente para o culto do Evangelho no lar. Leia, comente com os familiares, não dispense a opinião do seu filho, mesmo que ele seja tão pequeno, não dispense a opinião dele. Porque quando ele está emitindo a opinião, ele está raciocinando. E ao raciocinar, ele vai consolidando, ele vai formando as redes neurais que estão sintonizadas neste tema de educação moral. É tão simples. Não, e é perfeito o que você falou. Educação é primordial e religião não salva ninguém. Não salva ninguém. É a mudança, né? Não É a importa mudança. ser espírita, católico, evangélico, protestante, Jeová. Não importa. Não interessa. Não né? importa. Isso é apenas uma sigla Isso. criada pelos homens. Né? Pelos Porque homens. Jesus não deixou nenhuma religião. Então, você veja naqueles ensinamentos védicos que eu falei no início, então há uma das estrofes que diz assim: ao amanhecer, o pai de família reúne todos os seus em prece. Os Assuras e os Pitres se associam às suas preces. Os Assuras são os espíritos protetores e os Pitres são os parentes. Eles vêm se associar às nossas preces. Evidentemente que são os trabalhadores de Jesus que vêm participar conosco e também os nossos parentes, amigos, eles participam também conosco. Então é um momento assim sagrado para a família. E a gente teria tempo para mais uma... Com certeza. Eu queria que você falasse para nós por que a criatura se entrega às drogas e ao alcoolismo. Ao alcoolismo. Sandro, nós também, eu também tive uma passagem pelo alcoolismo, muito grave. E é preciso de coragem para dizer isso, inclusive na televisão. Precisa de coragem. Mas eu adquiri essa coragem a partir do momento da recuperação. E percebi, né, nessa minha busca, qual era a origem, onde que estava o nascedouro desse desequilíbrio. E nós entrevistamos muita gente, padres sinceros, pastores honestos, orientadores espíritas, psicólogos, psiquiatras, médicos, clínicos. Ou seja, fizemos um trabalho grande, porque queríamos conhecer a nossa própria problemática. Então, nós fizemos uma síntese de tudo aquilo que eles nos disseram. E a síntese caiu bem no seguinte: falta de objetivo na vida. Falta de objetivo de construção material e construção moral. Ou seja, eu estava me desenvolvendo, conforme dizia minha mãe na sua simplicidade, como crescem as abóboras, de qualquer maneira. Não tinha objetivo na vida. Então, essa era a razão. Eu não tinha nada a realizar espiritualmente, não tinha nada a realizar materialmente. E aí você vê, apesar de todo o carinho, de todo o cuidado que recebemos no meu lar, mas aí estava a minha deficiência para assimilar a mensagem, principalmente da minha mãe, do meu pai. Não conseguia assimilar. Então, por isso, estava uma pessoa sem objetivos. Afirma alguns que esse problema é da genética. Não é da genética. O Kardec faz uma análise tão bonita e perfeita em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, quando a gente tem essa desculpa de dizer assim, não, a carne é fraca. E o Kardec diz, não, quem é fraco é o espírito, por isso que a carne é fraca. É essa fome de Deus que torna-nos fracos, né? E o Kardec diz, o espírito
espírito, ele é o artista, o artífice do próprio corpo. Então você vê, não tem desculpa. O André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer que dentro do roteiro que nós traçamos no planejamento reencarnatório, nós não podemos fugir desse roteiro. Entretanto, a gente pode suavizar esse caminho ou podemos complicar através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma celular. E hoje, né, quando ele disse isso em 1958, os geneticistas deram pulo, né? Que era um absurdo, porque naquela época o paradigma era de que o grande comandante no processo genético era o núcleo celular. Mas depois do projeto Genoma descobriu-se o contrário, né? O comando está no citoplasma celular, é ali que está o comando. Então, a nossa mente atua sobre o citoplasma, mandando acionar ou inibir determinados programas do genoma. O que é o genoma? É um conjunto de milhares de programinhas, como se fosse programa de um computador, e quem aciona ou inibe é o espírito. Então, por isso, a questão do alcoolismo, da droga, está rigorosamente sob a responsabilidade do indivíduo. Falta de objetivo, é ensinar os nossos filhos, desde muito crianças, a alcançarem metas, terem projetos de vida. A gripe não sumiu de tudo, né? Mas vamos nós em frente. Então, ter um projeto de vida é fundamental. Você, quando tem um projeto, você não desvia. Não desvia. A questão 582 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec ele bate incessantemente na tecla de que a tarefa dos pais constitui uma grande missão. Entretanto, a gente sabe que nós, às vezes, recebemos para a nossa convivência ou nós mesmos somos aqueles espíritos difíceis. E, às vezes, os pais também ficam cultivando um complexo de culpa. E não é bem assim. Porque na questão 583, o Kardec vai perguntar: se, apesar de todos os esforços dos pais, mesmo assim, o filho, ele desceu por esse desfiladeiro, né? Se teria culpa os pais? Não, de forma alguma. Eles não teriam culpa. Entretanto, advertem os espíritos, quanto maiores as dificuldades, maior será o mérito. Então, amigos, vamos ensinar os nossos filhos, os nossos jovens. Jovens, quando nós falamos assim, jovens, é de 0 até 150 anos, de preferência acompanhado dos avós e dos pais. Vamos ensinar a ter objetivo na vida. Estamos sempre aprendendo. Projeto. Não importa a idade. Todos nós estamos aprendendo, Sandro. Né? E se você perder, vamos dizer assim, essa direção do aprender sempre, do progredir sempre, a vida perde o sentido. E isso aí é uma enfermidade espiritual. E já que você não tem essa enfermidade atendida, onde você vai buscar? Na droga. Na droga. É aí que você busca o alívio, né? Quanto também em outros aspectos, nós estávamos vendo, por exemplo, o depoimento de uma menina, ela se cortava na região da virilha, porque é um lugar que fica sempre encoberto pela roupa, e então ninguém via. Aí o psicólogo perguntou a ela, mas por que você corta? Corta a sua própria carne? E ela disse, isso é para, de alguma forma, esquecer a dor da alma, que é muito maior. Então você vê, é o caso, por exemplo, do suicídio, a falta de objetivo, falta de um projeto de vida. Porque, por exemplo, o suicida também, ele não quer matar a vida. O suicida quer matar a dor. Ele quer se livrar da dor. Da dor. E se nós criarmos uma estrutura moral para os nossos filhos,
estabelecemos uma estrutura moral para os nossos lares desde o início, apurando o enxoval dos sentimentos, né? Nós teremos uma família em equilíbrio. Dificuldades vão surgir sempre, porque é justamente as dificuldades que nos fazem evoluir. Se a gente tivesse uma vida perfeitinha, olha, gente, qual seria o sentido? Seria muito monótono, né? Muito monótono. Muito demais. Muito monótono. Se Deus já tivesse nos criado prontos, perfeitos, nós seríamos autômatos e não pessoas com sentimentos, né? Perfeito. Levindo, infelizmente o tempo chegou ao fim. Passa rápido, né? Passa rápido. E como sempre você nos traz muita informação, muitas reflexões, né? Eu acho que isso é importantíssimo. É importantíssimo. Né? É importantíssimo. Eu gosto muito da sua presença aqui, que você sempre É a Câmara do Meio que está... nos faz refletir. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Da alma. Escola das almas, né? Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Espero que em breve você retorne. Nós é que agradecemos, Sandro, e pedimos a Jesus que abençoe a todos os nossos lares. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus possa estar conosco, nos inspirando, a fim de que nós possamos buscar este pão que satisfaz a nossa fome de Deus. Bom, meus irmãos, e assim terminamos mais uma Atualidade Espírita. Muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.